trazemos mais uma vez aqui no Agricultura BR um tema que é muito marcante para os produtores rurais, aqui da América do Sul de uma maneira geral, especialmente Brasil. Brasil que tem que estar muito pronto já para o mês de setembro, quando começa a sua safra de verão da campanha 2022-2023. Quando se tendo o clima adequado, a partir do dia 15 de setembro, alguns estados já teriam condições, fim de vazio sanitário, para fazer semeadura da soja. Entretanto, as questões que têm impactado e impactado de várias maneiras esse planejamento estão ligadas aos fertilizantes e o seu abastecimento. Nós vamos conversar agora pela internet com o Luigi Beson, ele que é analista da Stonix e conversa conosco. Luigi, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós estamos vendo os custos aumentando, evidentemente, desde o ano passado, já em abril, a gente já tinha algumas posições que encareciam o fertilizante, já tornava o acesso mais difícil. Esse cenário foi ficando mais complicado ao final do ano e agora temos ainda o problema geopolítico entre Rússia invadindo Ucrânia, trazendo aí outros elementos que dificultam a safra, não só no Brasil, mas também em outros países. Então eu vou começar te questionando a respeito do que foi adquirido, já que já foi comprado, que já foi adquirido por esses produtores aqui no Brasil. Há risco de não ser entregue? Como que pode se ampliar um pouco essas aquisições? Boa tarde, seja bem-vindo. É isso mesmo, Fabiano. Boa tarde. Eu agradeço o convite, o espaço aqui no canal do Boi. E é isso mesmo que você disse. A situação no mercado de fertilizantes ela está bastante apertada atualmente. A gente vê uma escalada dos preços do NPK desde meados do ano passado. Então, em julho, eles apertaram o passo, já chegando muito próximo às máximas históricas no final do ano passado. Isso também a gente olha bastante a relação de troca. As relações de troca elas chegaram num dos piores níveis que a gente tem registro, em comparação com um dos melhores níveis que a gente estava vendo no ano passado, no começo do ano passado. É, e agora, no começo desse ano, de 2022, os preços dos fertilizantes eles estabilizaram um pouco, vindo também de uma escalada dos preços dos grãos, a soja e o milho valorizaram bastante, e a relação de troca ela estava num nível bastante no nível até que melhor do que a gente estava vendo no final do ano passado, e até favorável para a compra, só que desde a escalada das tensões na Rússia e na Ucrânia, os preços dos fertilizantes dispararam, a soja e o milho interrompeu a sequência de alta que estava acumulando no primeiro bimestre, e agora as relações de troca voltaram, especialmente para a soja e para o milho, mas diversas culturas já voltaram para níveis que a gente estava vendo no final do ano passado e até superiores. Então a relação de troca hoje, se a gente pegar o histórico, ela está bastante depreciada, é, diminuindo o poder de troca, o poder de aquisição dos agricultores. Agora, falando da safra verão 22-23, a gente fez uma pesquisa aqui na Stonex com nossos clientes, focado no histórico de comercialização desses fertilizantes, de aquisição, já para o segundo semestre do ano que vem. E a gente viu que um resultado obtido em fevereiro, mas desde a escalada da guerra, o volume comprado de fertilizantes no Brasil foi bem pequeno, justamente por conta de toda essa oscilação dos preços do mercado, essas incertezas. A gente viu que um terço do necessário de fertilizantes, do planejado para comprar, já foi adquirido, isso em fevereiro, e esse é o nível que está atrasado em relação às safras anteriores. No mesmo período, em fevereiro do ano passado, o volume comprado para o segundo semestre de 2021 estava em 43%, e agora já está em cerca de um terço, 30%. Então é um nível relativamente atrasado, a gente ainda tem um pouco de tempo para comprar, essas compras devem ocorrer até final de julho para poder chegar aqui no período hábil para a gente aplicar esse fertilizante, mas a situação ela está se complicando, está se deteriorando. A cada semana a gente vê uma escalada dos preços dos fertilizantes e os grãos e as commodities não têm acompanhado essa valorização tão forte.
Você falou aí, fez esse comparativo, isso é muito interessante, né? Que mesmo antes do conflito, já havia um atraso em relação às aquisições, porque o preço já estava bastante elevado. Era o cenário, parâmetro que havia em relação a essas aquisições de fertilizantes. Agora, 28%, ano passado, no mesmo período, 43%, de acordo com os dados aí da Stonex. Pensando em relação a quem está fazendo essas aquisições. Primeiro que a aquisição está muito mais cara. Você acabou de pontuar um fator primordial para o mercado e que deixa o produtor muito apreensivo sobre vários aspectos. Não acompanha o preço das commodities, não acompanha o preço do fertilizante hoje. Ainda que esse produtor, sugerindo que ele vá fazer as aquisições desses fertilizantes, é possível que esse fertilizante não seja entregue dentro do prazo, porque quando a gente pensa aqui que nós estamos no final de março, entrando em abril, para começar uma safra em setembro, já os prazos já estão ficando bastante ajustados, né? Bastante apertados, Luiz. Sim, perfeito. A janela de aquisição desses fertilizantes ela está se estreitando. A gente tem alguns poucos meses para essas importações acontecerem. Ainda há tempo hábil para essas compras ocorrerem. A gente tem A saída da Rússia foi um impacto muito grande no mercado internacional. 20% do que a gente comprou no ano passado foi produzido na Rússia de fertilizante. Então, a cartela de fornecedores de fertilizantes para o Brasil ela está mais estreita agora nos próximos meses, com a saída da Rússia. Então, é um desafio, tanto a questão de preço quanto a questão de oferta desse fertilizante no mercado. É claro que há disponibilidade, os preços eles devem acompanhar essa limitação, e se você estiver disposto a pagar, o agricultor ele vai estar disposto a ter que pagar um preço maior para a aquisição desse fertilizante, mas a expectativa é que ele chegue sim e que não haja uma grande escassez no mercado. Porém, sempre com essa questão do preço limitando um volume comprado, às vezes uma expansão das aquisições e da adubação. Essa questão do preço pode ser um fator limitante, mas a logística da entrega também é algo preocupante, porque a gente vê. Ainda é difícil dizer como vai ser a situação marítima de transporte de navio para daqui a alguns meses, para o segundo semestre. Mas a gente tem visto alguns problemas de embarques de cargas atrasadas, principalmente na região do Mar Báltico, onde os fertilizantes exportados pelo leste da Europa são embarcados. Questões de Covid na China também estão limitando, apesar de a China não estar exportando também, acaba causando um impacto na logística e, querendo ou não, atrasando o desembarque dessas cargas nos portos. Mas ainda é muito cedo para dizer que a gente vai ter um atraso. Isso tem que ser bastante acompanhado de perto ao longo dos próximos meses. O volume comprado ainda deve crescer, apesar da situação pior do que dos últimos anos. A gente ainda espera um volume bom de fertilizantes, já que os preços das commodities estão bastante elevados. Isso deve incentivar o produtor, porque o fertilizante ele não é o único custo que ele entra, e fazendo a balança, no final, às vezes pode até compensar esse aumento de produção, apesar de um custo do fertilizante mais elevado. Então, é algo que a gente tem que analisar bastante, principalmente agora nos próximos meses, para poder traçar uma expectativa para a safra 22-23. Para encerrarmos a entrevista, fazendo um resumo aqui para o telespectador, principalmente o agricultor que está nos acompanhando, pensando em preços, expectativa são de preços em elevação e oferta baixa no cenário internacional. Esse que é o resumo quando falamos de fertilizantes? Não tem como fugir muito disso, porque a Rússia, ela é o maior fornecedor de fertilizantes do mundo. A gente, no ano passado, importou 20% de fertilizantes, tanto de nitrogênio quanto fosfatado e potássio da Rússia. E a saída da Rússia, é claro que algum volume vai ser negociado para países que não estão aplicando sanções, mas o grosso do mercado ele vai sofrer sim uma falta desse fertilizante russo. Isso vai ser um impacto bastante forte para a disponibilidade. Não dá para dizer ainda qual que seria a tendência de preços, até onde esse preço pode chegar, mas a expectativa sim é de elevação. Os preços subiram muito no ano passado, mas no horizonte a gente não vê nenhum sinal de liberação e de normalização das exportações russas, e isso deve continuar assim pressionando os preços para cima ao longo dos próximos meses.
Então, a tendência, principalmente para 2022, é de alta nos preços dos fertilizantes, sim.